Olá pessoal, estamos de volta com os nossos vídeos sobre mutações, né? E hoje vamos estar falando sobre uma outra mutação recessiva, que é o arlequim recessivo. Essas aves que vocês estão vendo aí no vídeo. No caso, há alguns tipos de arlequins, né? Eu vou estar passando para vocês aqui num quadro quais os arlequins existentes que a gente conhece hoje em dia. Bem, vemos aqui no quadro, o primeiro à esquerda no alto é um arlequim dominante australiano, um ADA, né? É uma mutação codominante. Não vamos falar dela no momento, né? A gente vai falar somente do arlequim recessivo. Isso aqui somente para exemplificar os tipos de arlequins existentes. No meio do quadro tem o arlequim recessivo, o qual vamos estar abordando hoje. Depois no alto à direita temos aí o arlequim dominante. Depois logo abaixo à esquerda temos os remiges claras, que é um tipo de arlequim. E no fim, por mais esquisito que pareça, tem uma ave totalmente amarela, ou que pode também ser totalmente branca, né, de olho preto, que o pessoal conhece como como claros de olhos pretos. O que seria isso? Mesmo ele não parecendo ser um arlequim, né, ele é de uma combinação genética entre dois tipos de arlequins. No caso, os claros de olhos pretos, né, ele vem do cruzamento do arlequim recessivo com o arlequim dominante. O resultante dessa combinação genética, né, são os claros de olhos pretos. Mesmo ele não apresentando as características do arlequim, que seriam as manchas no corpo, né, o seu fenótipo é totalmente claro, ou liprocrômico, né, mas o seu genótipo é de um arlequim. Fenótipo a gente pode falar que no caso, é a aparência da ave. O genótipo é o que ele carrega nos genes. Aqui mais um quadro comparativo, né, de alguns arlequins. No caso aí tem o arlequim dominante australiano, que é o ADA. O remiges claras, no caso aí está mostrando, e o arlequim recessivo logo abaixo. Lembrando das mutações aqui faladas, né, o arlequim recessivo é a única recessiva aqui, né, no caso. O cópia é a combinação dos genes de dois arlequins. E os outros arlequins são todos eles dominantes. Ou no caso, o arlequim dominante australiano é codominante. O arlequim dominante e o remiges claras são de uma mutação dominante. E vemos o arlequim dominante australiano, o ADA, né? A composição de penas deles, como ele se mostra, né, na foto aqui também. Vemos aqui que o arlequim dominante australiano ele apresenta uma coloração regular, né, o seu formato, o que não acontece com o arlequim recessivo, que de indivíduo para indivíduo pode estar se alterando, né, mudando a posição de cores. Não existe um indivíduo arlequim recessivo idêntico ao outro nas marcações de cores, né, todos eles apresentam uma característica própria. Aqui o contrário, o ADA ele apresenta a mutação arlequim dominante australiano, o ADA, né, ele apresenta a mutação, as marcas do corpo bem características, né? A asa bem marcada, a cauda branca, às vezes aparecem algumas caudas pretas, né? Ou conforme a cor da mutação que ele esteja levando, né? E geralmente é desejável a apresentação da banda no peito dos arlequins dominantes. Isso vamos falar mais à frente, quando estiver falando sobre eles. Aqui temos o arlequim recessivo, né? Uma imagem do arlequim recessivo, outra imagem aqui do arlequim recessivo. O arlequim recessivo é bem diferente das marcações, igual a gente tinha visto no ADA, né? Então você pode estar vendo as variantes de mutações que tem no arlequim recessivo. Essa imagem que apresenta-se aqui é um arlequim dominante, né? No caso é um desenho do arlequim dominante. O arlequim dominante também não tem não tem um padrão de coloração de penas idêntico, né? Pode se alterar conforme a intensidade e as manchas conforme as aves, né? Por indivíduo. Então ele também, algumas vezes até parece um arlequim recessivo, mas a gente pode diferenciar pela íris. Aqui é a foto do arlequim dominante, né? Ele apresenta a marcação diferente do arlequim dominante australiano, o qual no arlequim dominante australiano a faixa do peito começa com a cor do corpo da ave, depois vem a faixa branca e novamente a cor da ave. Aqui no arlequim dominante acontece ao contrário.
Começa pela faixa branca, depois continua com a cor do corpo da ave. Nessas imagens que aparecem agora, aparecem o arlequim remiges claras, né? O qual possui uma mancha na nuca e as penas das asas do rabo, as penas maiores, né? Apresentam sem a ausência de melamina, né? Ele lembra um pouco o periquito normal e situa na mancha na cabeça a diluição da penas maiores da asa e da cauda. Então, esses são os remiges claras. Alguns autores de livro consideram remiges claras e o arlequim dominante como se fosse a mesma espécie de arlequim. Outros diferem, fala que o arlequim dominante é um tipo de arlequim e o remiges claras são outro tipo de arlequim. No campeonato brasileiro, né, os dois concorrem na mesma classe, né? Se não me engano, acho que é a P24, como arlequim dominante. Então, diferente se é arlequim dominante ou remiges claras, os dois disputam na mesma classe. Existe um remiges claras, né, do qual apresenta somente as pontas das asas brancas e a cauda mais escura, na cor normal do pássaro, né, o qual o pessoal conhece como remiges claras australianas. Finalizando sobre os arlequins, né, aí vemos o claros de olhos pretos, ou cópia, né, que no caso pode ser totalmente branco ou totalmente preto. A característica deles são os olhos pretos, né, o que difere do lutino e do cintilante duplo fator, né, é a coloração do olho e o tipo do olho. No caso, os cópios têm um olho bem preto e não apresenta a marcação da íris. No caso, é como se fosse um único ponto preto no olho. Característica essa também que vemos nos arlequins recessivos. Nessa parte do filme aqui coloquei um arlequim dominante australiano em comparação ao arlequim recessivo. Aqui vemos o arlequim dominante, né? Toda a sua formação, distribuição de penas, que é um formato padrão praticamente dos arlequins dominantes australianos. Agora vamos partir para a visualização do arlequim recessivo, né? Que é um arlequim recessivo até bem marcado, uma fêmea, no qual aí vemos como é diferente a marcação entre o arlequim dominante australiano, o ADA, né? E o arlequim recessivo. Agora os dois no mesmo plano, mostrando aí a marcação de um para o outro, como se altera, né? Aí dá então uma pequena amostra de como é uma variação de um arlequim para o outro. Características do arlequim recessivo, no caso, é o olho sem o anel, a íris, né? No caso, ele apresenta o bico amarelo, desenhos que muda de indivíduo para indivíduo na coloração do corpo, né? Aqui podemos ver que cada indivíduo apresenta uma coloração diferente, né? Nesse filme, na imagem que estamos vendo agora, né? Cada um apresenta uma mancha maior, outro menor, uma diluição mais clara do corpo. No caso, essa fêmea aqui, coloração maior, e esse macho aqui, uma outra fêmea com coloração maior, né? Eu estou passando um macho lá, né, em seguida para a gente ver a diluição no corpo é bem menor. No caso, podemos ver essa fêmea aqui que apresenta uma coloração bem marcada, né, na face, a máscara bem definida. Aqui o macho, já com a máscara não tão definida e o corpo menos manchado. Esta é a marcação desse macho aqui, que estamos vendo no momento. Alguns autores ou estudiosos da mutação dos periquitos, né, falam que a forma menos manchada, né, se apresenta mais comum nos machos e que as fêmeas apresentam as marcações do corpo, a marcação negra no caso aqui, né, mais evidenciada que os machos. Não sei se é verdade, né, pode ser um estudo que só fez, mas eu não tenho como afirmar para vocês. Outro fato interessante também nos arlequins recessivos, né, que o macho não apresenta a carúncula, né, o narizinho lá, o focinho dele, na cor azul. Sempre vai ser na cor arroxeada, nunca se tornará azul. Essa é uma característica dos arlequins recessivos. Os machos não apresentam as narinas azuis. Em relação às fêmeas, geralmente é o normal, né, apresenta a cor branca, chocolate ou marronzinha, não difere muito, mas a evidência maior das narinas que não é em relação aos machos. As marcações para o campeonato, né, existe um item o qual fala que os arlequins recessivos, as marcas escuras nas asas inferior a 10% ou superior a 20% da área total das asas devem ser penalizados. Em relação aos spots ou as marcas, as pintas da face, né, o desejável é que eles apresentem as 6 pintas, mas se não apresentar as pintas, também não tem um peso tão grande. Se tratando de uma mutação recessiva, o arlequim recessivo, né,
Ao cruzar um periquito normal com um arlequim recessivo, né, o produto desse cruzamento, no caso, seria todos os periquitos seriam normais, né? Só que portadores de arlequim recessivo, tanto os machos como fêmeas. Supondo que desses portadores que saíram filhotes, portador normal, portador de arlequim, você cruze novamente com os arlequins recessivos, o produto desse cruzamento já produz os arlequins recessivos, tanto os machos como fêmea. E os normais que saírem, machos ou fêmeas, serão portadores de arlequim recessivo. Supondo que você não tem nenhum arlequim recessivo no seu plantel, mas que você acabou adquirindo 2 periquitos normais, os quais são portadores de arlequim recessivo. Qual que é o produto desse cruzamento? O produto desse cruzamento, no caso, vocês vão conseguir gerar os arlequins recessivos puros, né? Vão gerar também os normais portadores de arlequim recessivo e também vão gerar os periquitos normais sem ser portadores. Aqui também é o fato interessante do cruzamento entre o arlequim recessivo e o arlequim dominante, o qual gerou o claros de olhos pretos, né? Só destacando aqui o cruzamento dessas duas mutações de arlequim, o qual gera um fenótipo totalmente diferente, né? Um pássaro que tem a soma genética dessas duas mutações. Só por curiosidade, alguns dos portadores da mutação arlequim recessivo, né? Apresentam alguns deles, nem todos, né? Apresentam uma mancha atrás da cabeça, como vocês verem aqui no filme. É o portador visual de arlequim recessivo, mas nem todos apresentam essas manchas. Então pode ter algum portador de arlequim recessivo normal sem a mancha na cabeça. Mas quando tiver essas manchas na cabeça, eles são portadores de arlequim recessivos visuais. Essa foi uma pequena pincelada sobre a mutação recessiva, arlequim recessivos, né? Dos nossos estudos de mutações sobre periquitos. Então vou deixando esse vídeo para vocês fazerem um entendimento sobre ele, né? Para entender um pouquinho sobre mutações. Espero que tenham gostado, tenham aprendido algo de interessante, né? Em sequência a gente vai continuar com uma mutação ainda recessiva. Tem, acho que algumas 2 ou 3 mutações ainda para a gente estar falando. No decorrer do nosso ano aqui, a gente vai estar incluindo essas mutações e outras além dessas. Agradeço a participação de vocês. Obrigado por tudo. Tchau.